Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a retórica do Lula. O Lula voltou a criticar muito os Estados Unidos, né? Como eu falei para vocês, as pesquisas recentes mostraram que isso ajudou a popularidade dele, mas ajudou muito pouco. Ajudou os 2% lá da Quaest lá, o que não é suficiente para tirar o Lula das cordas no final das contas, e tende a recuar, porque, como eu falei para vocês, a partir daqui a situação tende a piorar, né? Não vai melhorar para o Lula a partir daqui. Então, o Lula está fazendo essa retórica, que a gente vê que tem várias coisas aqui, ó. Ele diz que o Trump não foi eleito para ser imperador do mundo e que, aqui, ó, que ele não é um gringo que vai dar ordem para este presidente da República, e se o Trump tentasse fazer isso no Brasil, seria julgado e preso, e que a Casa Branca, não sei o que lá, enfim, ele falou um monte de coisa, disse que vai taxar os Big Techs, falou um monte de merda que a gente vai dar uma olhada aqui. Agora, a questão toda é a seguinte, né? Por que o Lula está fazendo isso? Eu tenho duas dicas para vocês. Primeira coisa, é porque é interesse dele. Ele já está cagando para a economia brasileira e já acha que não vai ter acordo nenhum no final das contas. Ou ele está com a ideia antiga de que você podia ter um discurso interno para o seu público e negociar por baixo dos panos com o outro país, né? Isso até vira a informação descentralizada e distribuída, até vira a internet. Os países faziam muito isso. O líder tinha um discurso para o próprio país, em que ele falava coisas para o próprio país, e tinha outro discurso quando negociava com coisas estrangeiras. Por quê? Porque os jornais americanos não circulavam aqui no Brasil. Os jornais brasileiros não circulavam lá nos Estados Unidos. Então você tinha muito pouco, né? Algumas pessoas liam jornais brasileiros lá nos Estados Unidos, algumas pessoas liam jornais estrangeiros aqui no Brasil, mas era uma pequena minoria. Então você podia fazer isso, você podia ter um discurso para fora e um discurso para dentro, né? Hoje em dia você não pode fazer mais isso. A internet bota tudo para todo mundo ver e as pessoas prestam atenção em tudo que todo mundo está falando. Isso é uma das coisas que pegou o Putin também, tá? O Putin se ferrou nessa história. Ele achava que ia conseguir manter um discurso interno de censura para o público russo e um discurso externo para a Europa de forma a evitar sanções. E ele não conseguiu, né? Ficou claro a intenção dele, o discurso que ele fez internamente era muito forte, a Europa percebeu o domínio imperialista, as intenções imperialistas dele. Então o Lula está pagando o preço, mais uma vez, de ser um cara antigo, um cara que não vê mais os mundos com a tecnologia moderna, a forma como a comunicação atual acontece. Vamos entender esse caso aqui para ver qual das duas opções que é. Essa notícia foi sugerida por Picanha Reborn, Juiz Lixo, Nada Acontece, Feijoada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos falar sobre vários pontos aqui que o Lula está criticando, está aumentando a retórica. De ontem para hoje ele está aumentando a retórica. Ainda vai ter um pronunciamento dele essa noite, que ele certamente vai criticar o Trump aqui no Brasil, né? Então tá aqui, ó. O Lula fez uma entrevista na CNN, mas não na CNN aqui do Brasil, na CNN internacional. Ele foi entrevistado pela Cristiane Amanpour. É uma jornalista importante lá da CNN internacional, né? E daí, o ponto que ela destacou da entrevista dele foi que Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Tire as mãos do Brasil, né? Não foi só isso. Esse aqui tá o pessoal traduzindo para cá, né, em português. Trump não foi eleito para ser imperador do mundo após o tarifaço e coisa e tal, né? Brigando com Trump, coisa e tal. Não foi feito para ser imperador do mundo. Tenta consertar o seu lado aqui, o nosso você não vai mexer e coisa e tal. O que é um problema, como eu falo para vocês. Isso daqui para um discurso interno seria ótimo. Mas isso daqui vai chegar no ouvido do Trump, o Trump não vai gostar. Sabe mais o que tem aqui? Olha só, não é um gringo que vai dar a ordem a esse presidente da República, diz o Lula num congresso da Uni. Outro ponto que eu tô falando, o Lula tá achando que isso aqui vai ficar só aqui internamente. O Lula tá achando que vai poder falar pra turminha dele esse negócio todo aqui, que vai poder xingar o Trump pra caramba, e o Trump não vai nem ficar sabendo dessa história. E não é bem assim, meu amigo. A informação descentralizada e distribuída uniu o mundo inteiro numa comunidade única. Fica todo mundo sabendo de tudo, não tem mais esse negócio. Os discursos ficam abertos. Tradução automática agora é muito mais fácil, né? Lembra, eu já falei para vocês em outras situações, um dos problemas que o Brasil tem na comunicação mundial, que levou, por exemplo, a Europa a achar que por algum motivo o Lula era melhor do que o Bolsonaro em 2022,
em parte foi por culpa do Bolsonaro, como eu falei, o Bolsonaro, se tivesse feito uma ação enérgica contra o Putin, teria resolvido a coisa muito mais fácil. Mas um outro ponto é justamente porque nós brasileiros falamos português, o que é uma língua que é relativamente pouco falada no mundo, né? Lá na Europa, Portugal fala, o pessoal da Espanha consegue entender mais ou menos, mas saiu dali de Portugal e Espanha, ninguém mais entende português na Europa. É uma língua que é pouco falada. A Índia, por exemplo, acaba tendo uma projeção mundial muito maior, por quê? Porque muitos indianos falam inglês. Então, até a discussão deles nas redes sociais acaba tendo uma conotação mundial, né? Agora, o que está ficando cada vez mais comum é a tradução automática de todos os conteúdos. Meus vídeos são traduzidos automaticamente, já repararam isso? Tem uma engrenagenzinha aqui do lado do YouTube, que se você, aqui do lado de cá, não, do lado de cá, na outra ponta lá do YouTube, se você clicar ali e escolher áudios, track 2 ou track em inglês, clica no áudio, escolha inglês, e você vai me ver falando inglês. Já tem a tradução automática dos vídeos meus, de tudo quanto é vídeo no YouTube, traduz-se muito fácil os textos e vídeos e todo comentário, né? Então esse efeito está acabando, ou seja, o que ele fala aqui, todo mundo vai ficar sabendo no final das contas aqui, ó. Se o Trump tentasse fazer no Brasil o que fez no Capitólio, certamente seria julgado e preso, diz Lula, né? E não tenha dúvida, esse discurso do Lula agrada muitos americanos de esquerda, agrada muitos europeus de esquerda, né? Essa elite aristocrática socialista do mundo todo não gosta do Trump, né? Mas sabe quem não gosta desse tipo de discurso? O Trump. O Trump não gosta desse tipo de discurso. O Lula está comprando uma briga enorme com o Trump. E embora você tenha muita gente lá nos Estados Unidos na esquerda querendo derrubar o Trump, na Europa também, mas o fato é que o Trump está ainda muito forte, ele não tem nenhum risco imediato para ele lá, não tem nenhuma maneira de resolver isso de forma diferente. Ou seja, o Lula está apostando numa minoria. A esquerda lá nos Estados Unidos está batendo cabeça também. Mas enfim, ele está criticando aqui o Trump, né? Aqui, ó. O DCM falou assim, não, porque a Casa Branca sentiu, Trump não quer ser imperador, é o que disse a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Ela respondeu isso, meu amigo, porque perguntaram para ela, né? O Lula falou que o Trump quer ser imperador do mundo, é verdade isso? Ela falou, não, o Trump não quer ser imperador do mundo, não deu comentário nenhum, não elaborou essa ideia de que o Trump sentiu só na cabeça do pessoal da DCM, né? Enfim, coisa patética desse pessoal aqui. O fato é esse, né? O Lula tá querendo dobrar a aposta nesse negócio de brigar e coisa e tal, mas ao mesmo tempo, aqui não, ele falou mais uma coisa importante aqui, ó. Lula reforça a crítica a Trump e diz que vai taxar Big Techs. Vai taxar Big Techs. Então, isso daqui é um problema. Por quê? Porque o Brasil depende das Big Techs. Hoje em dia, a nossa economia depende muito das Big Techs e de outras coisas de tecnologia americanas também, tá? Se você não sabe, computadores, teclados, mouse, muito disso daí é tecnologia americana. E não é fácil mudar isso não, tá? Enfim, essa retórica do Lula tá ficando cada vez mais perigosa. E de novo, por que o Lula tá fazendo isso, né? Porque por outro lado, você fala aqui, ó, o Brasil mandou a cartinha para os Estados Unidos, embora ele esteja falando esse negócio que não, que o Trump não pode, que não sei o que. Mas vamos negociar, Trump, vamos conversar aqui, tá aqui a cartinha. Aqui, ó, vai uma comitiva de senadores que inclui ex-ministro da Agricultura e o astronauta, ou seja, dois senadores que são bolsonaristas, mas não são aquela coisa toda de botar a mão no fogo pro Bolsonaro. De qualquer forma, não tem problema. Olha só, eu não vejo problema do pessoal ir lá negociar, tá? Eu acho que tem que negociar mesmo. Porque no final das contas, a negociação só vai ter um jeito de dar certo, que é com anistia completa, né? Então, embora o Lula esteja batendo no peito, não, soberania, que eu vou prender o Trump, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tá negociando. Então, repara como é que fica estranho isso. De novo, isso funcionava antigamente quando você tinha a informação centralizada. Você jogava uma informação para a imprensa local, para o consumo do público interno, e outra informação para o público externo. Para o interno, não que nós somos fortes, que nós vamos bater no Trump, que nós vamos ganhar do Trump, não sei o que lá, e para fora você fazer negociação. Agora, não tem mais isso, ou seja, quando ele assume essa posição aqui, fica a hipocrisia. E o público brasileiro está vendo isso. A pesquisa da Quaest, uma das coisas que falou foi a provocação do Lula mesmo que causou esse tipo de problema. Então, ou seja, está ficando na conta do Lula essa lambança. E isso daqui fica cada vez mais explícito, né? Que o Lula, por um lado, tenta negociar com o Trump, mas por outro lado, ele está atacando, dizendo que o Trump não presta, que não pode, que não sei o que lá. O Lula está preso no paradoxo anterior, na situação anterior, em que você podia fazer esse tipo de coisa, né?
De novo, como eu falei, o Putin se ferrou nessa, cara. Não esqueçam disso, o Putin contava com uma Europa não intervindo na questão da Ucrânia. O Putin se fudeu porque a Europa interviu, a Europa ajudou a Ucrânia. Então, no final das contas, perdeu a guerra da comunicação, que é a especialidade da Rússia. A Rússia, que tem um domínio enorme sobre essa guerra informacional e coisa e tal, perdeu a batalha por causa da informação descentralizada e distribuída. O Lula, meu amigo, que é um idiota mesmo, que não tem 3 neurônios funcionando ali. Enfim, e não é só ele não, tá aqui, ó. Segundo diz aqui a Ludmila Lins Grilo, o Alexandre de Moraes mandou um emissário para tentar conversar com o Trump, né? Um emissário para fazer uma reunião secreta por lá. Só que o que o Trump chamou o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo para negociar também. Não, vamos conversar todo mundo junto, vamos bater o papo. O Trump não está se negando a negociar com ninguém, nem com o emissário do Alexandre de Moraes. Mas vamos negociar todo mundo junto. Está aqui o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e o emissário do Alexandre de Moraes para negociar, né? Evidentemente que não deu certo, né? O emissário peidou, né? Não fala aqui quem é o emissário especificamente, mas certamente ia fazer alguma negociação, ou seja, o Alexandre de Moraes, embora ele esteja colocando essa cara dele, não que não está me afetando em nada, que nada muda aqui no STF, coisa e tal, como eu falei para vocês, o cara está preocupado, é lógico que ele está preocupado, ele tem um monte de amigo empresário. Aquela história que o Paulo Figueiredo falou no programa dele é verdade, as grandes empresas brasileiras são todas clientes do escritório de advocacia do Alexandre de Moraes. Todo mundo deve ter falado, porra, Xandão, tem que dar um jeito nessa parada, mané. Tem que dar conversa com o cara lá. E aí o Xandão tentou esse caminho aqui de mandar o cara lá para conversar com o Trump. Não vai conseguir conversar com o Trump porque o Trump o Trump gosta do Bolsonaro. E pronto, essa é a saída, né? E embora essa indicação de que o Moraes tenha mandado um emissário não foi reproduzida pela mídia tradicional, não tenha aparecido em muitas fontes, só aqui em algumas, foi a Ludmila Lins Grilo que falou isso, né? O fato é que isso faz sentido, sabe por quê? Porque olha só, líderes do PT pedem a prisão de Eduardo Bolsonaro ao STF. Isso foi hoje, tá? Ou seja, tudo indica, é lógico, eles estão chateados com o Eduardo Bolsonaro por um monte de coisa, não tem motivo nenhum para prender o Eduardo Bolsonaro. Mas o que aconteceu de ontem para hoje de diferente que faça o Eduardo Bolsonaro, eles querem de novo a prisão do Eduardo Bolsonaro? Já tinham pedido antes, estão pedindo de novo agora. Para quê? Que diferença faz isso? É porque estão chateadinhos com o Eduardo Bolsonaro. Faz sentido o que a Ludmila Lins Grilo falou aqui, que teria ido um emissário, chegou lá, estava lá na sala de reunião, estavam o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo no governo Trump para negociar com o emissário do Alexandre de Moraes. E pronto, aí, né? Beleza, vamos negociar, né? Ou seja, faz sentido o pessoal estar sentido com esse negócio com o Eduardo Bolsonaro, por isso que querem retaliar mais. Mas não vão conseguir muito longe, né? De novo, eles estão nesse dilema de achar que vai ter um discurso interno de que são muito machos e coisa e tal, e tentando negociar com a Casa Branca dessa forma, né? Eu não descarto a negociação interna, mas aqui no Brasil, como eu falei para vocês, a visão é como aqui no Brasil eles podem negociar isso. Com os Estados Unidos eles não vão conseguir. Com os Estados Unidos ele está impondo, né? Aqui no Brasil é que o pessoal pode negociar entre o Congresso, o STF, o Lula, e isso pode haver uma negociação, como eu falei para vocês. Eu não acredito que o Lula e o Alexandre de Moraes vão ceder, mas o Congresso e o resto do STF talvez tenha uma possibilidade de negociar alguma coisa e mudar isso daí. Eu já não sei mais se isso é verdade, tá? Depois que o Alexandre de Moraes negou o IOF, eu acho que entrou em modo guerra total, mas não sei. A expectativa que nós temos é essa, né? Agora, por que o Lula está fazendo isso? Por que ele está tentando esse discurso de 2000? Porque, olha só, para o Brasil é muito danoso, tá? Aqui, ó, estrangeiros retiraram 3,5 bilhões da Bolsa de Valores em julho. Julho, esse mês que começou agora, está no meio de julho ainda. Já saiu 3,5 bilhões da Bolsa de Valores brasileira, né? Você lembra, lá no final do ano passado, os estrangeiros tiraram muito dinheiro aqui ao longo de 3 meses. O pior mês foi novembro, que tirou 3 bilhões da Bolsa Brasileira, e aí o dólar subiu, vocês lembram dessa história toda, né? A popularidade do Lula caiu e coisa e tal. Mas aí depois os estrangeiros voltaram a botar dinheiro. Por que eles voltaram a botar dinheiro? É aquilo que eu falei para vocês, porque estava ficando cada vez mais claro que o Lula vai perder a próxima eleição. Aí o pessoal estava entrando no Brasil para comprar empresas brasileiras baratas pensando na próxima eleição. Só que agora, meu amigo, mudou tudo. Ninguém mais sabe de nada. Quem que vai ganhar em 2026? Vai ter eleição em 2026? Não sei mais, eu sinceramente. Depois da decisão do Alexandre de Moraes de anular o Congresso, vai ter eleição em 2026? Não sei. Talvez tenha, talvez não tenha, não sei mais. Então, ou seja, esse pessimismo voltou com muita força aqui, né? E não é só isso não, aqui também a questão da tarifa do Brasil contra os Estados Unidos seria devastadora para o setor de tecnologia da informação
aqui no Brasil. Seria, né? Porque a gente compra tudo deles aqui, né? Ou seja, mais tarifa aqui para o Brasil seria um desastre completo nessa história toda. Então, ou seja, o Lula tem que negociar. O problema todo é que, por outro lado, ele tem um interesse muito grande em fazer essas bravatas, porque ele viu na última pesquisa que isso ajudou ele a subir um pouquinho, mas só um pouquinho. Ele quer subir mais, ele quer sair das cordas, ele quer que, né, então ele quer falar mais sobre contra o Trump, criticar o Trump, chamar o Trump de nomes e não sei o que lá, porque isso melhora a posição interna dele. E tem um outro fator, o fator 2, que eu já falei para vocês. Para o Lula, essa aritmética não tem dúvida, ele não tem o que perder nisso. Porque se ele não conseguir melhorar a popularidade dele, o Brasil está indo para a Venezuela, a gente está isolando completamente, estamos indo para o caminho Venezuela, e pronto, é o mínimo denominador comum dessa coisa toda, né? Eu acredito que o Lula está fazendo essa parada toda porque não estão entendendo essa mudança da comunicação entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas a verdade é que para o Lula em si meio que não está nem aí. Ele vai continuar brigando com o Trump, brigando com o Trump, brigando com o Trump, porque das duas uma. Ou ele melhora a popularidade dele, eu não acho que vai melhorar, como eu falei para vocês, eu acho que é voo de galinha, ganhou um pouquinho agora, mas a partir daqui, na própria pesquisa fala que o povo percebe que o Lula está provocando o Trump, que está causando esse problema, e quando começar a sentir a porrada mesmo do aumento de preço das coisas, a popularidade do Lula vai cair muito rapidinho, porque vai ser um problema e vai ser associado ao Lula imediatamente. Mas a outra alternativa, que é isolar o Brasil do mundo e jogar o Brasil no colo da Rússia, da China, do Irã, da Venezuela, de Cuba, para o Lula tá bem também. Isso daí também é uma alternativa perfeitamente razoável para ele. Então é isso que eu temo, né? E enquanto isso, continua a isentosfera linda, voando numa imagem construída na cabeça deles, de que eles vão conseguir aqui, ó, encarregado de negócios dos Estados Unidos admite adiamento da data de início do tarifaço. Lógico que o cara falou, não, pode adiar o tarifaço? Pode ser que a gente consiga negociar de adiar o tarifaço, vamos negociar, né? O problema, o que não fala aqui o Lauro Jardim, é que adiar o tarifaço é só acabar com a ação do Bolsonaro e reverter a decisão do STF com relação às Big Techs, que acaba, realmente dá para adiar o tarifaço. Eles não entenderam que isso não é o que está sendo discutido, isso é pré-requisito para começar a discussão das tarifas, né? O Bolsonaro é a oportunidade que eles têm para resolver esse problema, não é o problema em si, né? Mas a isentosfera continua sonhando em o Trump voltar atrás sem nada, sem negociar nada e coisa e tal. Enquanto isso, não conseguiram negociar nada com ninguém, não conseguiram nem ser recebidos pela Casa Branca. De novo, porque para ser recebido pela Casa Branca tem que fazer um gesto de boa vontade primeiro. Esse é o problema do Lula. O Lula não está fazendo isso, o Lula está fazendo o contrário. O Lula está jogando o Brasil no lixo para a gente ir para a Venezuela, né? E aí, enquanto a isentosfera continuar insistindo que o Lula vai resolver o problema, meu amigo... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.